Boa tarde a todos. Estamos hoje aqui na Agrária para tentar dinamizar uma ação associada ao Rede Susterra, nomeadamente o Grupo Focal, e este Grupo Focal irá debater a transição agroecológica prevista. Para quem não conhece o que é o Rede Susterra, o Rede Susterra é um PRR que se insere nos territórios sustentáveis e que tem a designação de redes para a promoção de práticas sustentáveis em sistemas agrícolas com impacto nos territórios. Este PRR, este Rede Susterra, integra diversos sistemas produtivos, desde culturas hortoindustriais até às fruteiras, em diversas regiões, como vamos ver um pouco mais à frente, e está perfeitamente alinhado com a estratégia do Prado ao Prato, a estratégia da biodiversidade de 2030, polinizadores, o Pacto Ecológico, os ecorregimes e também com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, nomeadamente 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Não estão aqui todos, mas são de facto estes os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável que estão mais ligados a este PRR Rede Susterra. Devem, sempre que acharem pertinente e se quiserem estar atualizados em relação às diversas atividades associadas ao Rede Susterra, visitar a nossa página web, redesusterrawebnode.pt, e aí podem de facto ter acesso às diversas atividades e aos ensaios que são realizados em cada um dos campos. E depois também no menu divulgação podem ter acesso à informação produzida durante o decorrer do projeto, sendo que este projeto começou em outubro de 2022 e terminará, até ordens contrárias, a setembro de 25, ou seja, este ano. É claro que fomos muito ambiciosos quando desenhamos esta proposta, uma vez que esta proposta representa uma oportunidade de restabelecer, de restaurar o conjunto de valores naturais que suportam os serviços ambientais da atividade agrícola por um lado, mas por outro lado também essa mesma atividade agrícola contribui para a resiliência e sustentabilidade dos territórios. Este Rede Susterra é um consórcio relativamente grande, com 20 entidades, tem a coordenação do COTN, tem como entidades do Sistema Científico e Tecnológico a Agrária de Santarém, o ISA, a Universidade de Coimbra, o Centro de Ecologia, o Centro Funcional de Ecologia, o INIAV, Ecologia Funcional, o INIAV e a Associação AFNOP. E depois temos um conjunto de OPs dedicadas à hortofruticultura e que se inserem em termos geográficos desde a zona do Fundão, certo, Rafael, até à zona de Alcácer, com um grosso, efetivamente, na zona de Ribatejo Oeste. Em termos de culturas, somos extremamente abrangentes, desde cenoura, sobretudo na agrifrecha, milho, com a Serpro, batata, com as OPs, com as sociedades agrícolas que produzem batata, tomate, indústria de idem. Aqui as prenoides é a Serfundão e as pomoides, portanto temos as produções do Oeste, como a Campoteca, JDR, Grande Fera, o abacate, o Westfália. Portanto, são 8 culturas. Para terem a ideia, isto é uma diversidade enorme de culturas, uma diversidade enorme de territórios, uma diversidade enorme de realidades. Mesmo quando temos pomoides, cada campo tem a sua história, cada campo tem a sua área geográfica envolvente diferente e, portanto, requerem planos de intervenções de visando uma transição agroecológica completamente diferentes. O objetivo geral deste Rede Susterra é, de facto, implementar práticas melhoradoras que possam contribuir para termos um regime em termos de produção mais sustentável e, claro, que esse mesmo
essas mesmas práticas que possam de algum modo contribuir para uma valorização dos serviços ambientais desses mesmos ecossistemas. Já andei depressa atrás. Portanto, se nos perguntarem o que é que este projeto tem de novo, efetivamente este projeto tem acima de tudo a integração de conhecimento, e a integração de um conhecimento tão vasto daquilo que acontece é por si uma grande inovação e não é tão fácil como às vezes possamos pensar. Com este projeto nós pretendemos reduzir o uso e os riscos de inputs de síntese e pretendemos incrementar soluções de ecologia funcional. Por exemplo, infraestruturas ecológicas e recursos endógenos que possam valorizar as culturas, sobretudo na sua produção, qualidade e segurança alimentar. É de facto ambicioso tentarmos fazer todos estes itens em todos os sistemas produtivos com que estamos a trabalhar e em todos os campos. Aqui temos um conjunto de fotos, todas elas associadas aos diversos campos que nós temos, distribuídos da zona centro até à zona sul do país. Este projeto teve ainda e tem ainda um conjunto de atividades, no total 11 atividades que estão repartidas por 4 linhas de ação, o que significa, para quem está habituado ao que é um PRR, que representam 4 projetos distintos, sendo que algumas das atividades se sobrepõem, ou melhor dizendo, estão associadas a linhas de ação, a várias linhas de ação, e o nosso foco hoje é, sobretudo, estarmos aqui a trabalhar na atividade 9 e na atividade 10, e porque nestas atividades são aquelas atividades em que nós pretendemos trabalhar referenciais que nos sirvam de base para a nossa tomada de decisão, mas de referenciais que também nos possam servir de base para valorizarmos os nossos ecossistemas em termos de serviços a que esses mesmos ecossistemas podem. E depois, se possível, definirmos indicadores ou medidas que possam de facto ser implementadas visando exatamente essa mesma melhoria dos sistemas. Portanto, é no fundo partilharmos conhecimento, podermos discutir aqui algumas das questões que foram tratadas em alguns dos campos, porque temos aqui na nossa plateia alguns dos produtores e técnicos que têm acompanhado os campos, porque são nossos parceiros, e temos também aqui uma missão de tentar capacitar aqueles que ainda não conhecem o que é este referencial que hoje vamos abordar aqui, que é o referencial Oasis, um bocadinho daquilo que é, porque de facto ele é constituído por um conjunto de pilares que estão na base de uma transição agroecológica ou podem servir de base para a transição agroecológica. Passo agora à professora Rosa. Parece que me cabe agora a mim continuar. Eu não vos vou amassar muito, até porque acho que vamos ter uma tarde de trabalho intensa, não vale a pena eu estar aqui com grandes discursos e com grandes enquadramentos. Quero começar por agradecer aos agricultores, nossos parceiros. Eu ia dizer ao agricultor e depois disse aos agricultores, nossos parceiros, que aceitaram entrar connosco em mais este desafio, que nós estamos sempre a arranjar desafios novos e normalmente os nossos parceiros agricultores aderem, portanto são fantásticos. Quero também agradecer a todos vós por estarem aqui e por se disponibilizarem para trabalhar connosco neste grupo focal. Antes de passarmos ao trabalho em grupos, porque vamos trabalhar em grupos, como já devem ter visto ali a organização da sala lá atrás, ia só fazer um breve enquadramento do referencial com que vamos trabalhar e que aplicamos a alguns campos dos nossos parceiros. Eu estou aqui a pensar e a dizer há alguns campos do Rio de Sosterra, mas não só, porque temos aqui o Vasco que não está no Rio de Sosterra, pois não, Vasco? Mas, dadas as características da exploração do Vasco, nós achamos muito relevante aplicar também o referencial na exploração do Vasco e ter o seu feedback. Muito bem, então, posto isto, o referencial com que nós estamos a trabalhar, o acrónimo é OASIS e representa Original Agroecological Survey and Indicator System. Este referencial foi desenvolvido em 2017
pela Agroecology Europe em associação com a FAO, foi testado em vários países europeus e também em alguns países da Ásia Central, e o foco era tentar pontuar ou posicionar as explorações agrícolas, não suportando apenas, de uma forma mais holística, sem ser suportado apenas na produtividade. O referencial está estruturado em 5 dimensões, portanto, nestas 5 dimensões são as áreas em que as explorações são caracterizadas, pontuadas, e são elas as práticas agroecológicas, aspectos sociopolíticos, a resiliência dos ecossistemas, a viabilidade económica, o ambiente e biodiversidade, portanto, são estas as dimensões, ao fim e ao cabo, as grandes áreas de trabalho do Oasis. Estas dimensões depois estão subdivididas em temas e os temas em critérios ou subtemas, se quisermos. E agora? O que aconteceu aí assim? Não sei. Dispositivo 2 e está preto. Agora já está. Vai Não, para a frente. não. Rosa, já está no primeiro diapositivo. Pronto, agora é que está. Agora é que está. Este era este. Portanto, cá está. Temos 15 temas, 57 critérios portanto, que se dividem por estes, pelas 5 dimensões do referencial. Estes 57 critérios são concretizados em 71 questões e essas questões são pontuadas entre 1 e 5, sendo o maior, portanto, a pontuação menor, portanto, quando um determinado critério está mais afastado da agroecologia, 5 é quando está mais linkado, mais próximo das práticas agroecológicas, portanto, aplicadas naquele tema e naquele critério. Não, já vi que tem que ser por aqui. Ok. Quem nos apresentou este referencial foi um professor, o professor Alexander Vazel, da Universidade de Lyon, numa missão Erasmus que a Maria do Céu e eu fizemos em 2022, e de facto o senhor acaba por ser o mentor do programa Oasis, portanto, do referencial Oasis, esteve desde sempre ligado à sua formação e à sua aplicação e, portanto, desafiou-nos a aplicarmos também o referencial em Portugal. Ele foi aplicado em 2023 numa exploração modelo em termos de práticas agroecológicas aqui no Ribatejo, Landscape Farm. Foi aplicado por uma estudante nossa e quando da apresentação do seu trabalho e da apresentação e discussão do seu trabalho, o agricultor, portanto o chefe desta exploração, esteve presente e mostrou-se muito interessado, achou que de facto o referencial estava muito alinhado com a percepção que ele tinha da sua exploração e desafiou-nos a fazermos uma aplicação mais intensa, mais massiva do referencial a mais explorações e deixou em cima da mesa um desafio que era tentar perceber em que medida é que aquele referencial poderia ser uma mais-valia para o reconhecimento dos agricultores perante os mercados. E então, em 2024, aplicámos o referencial a 6 campos, no Ribatejo e Oeste, 6 parceiros nossos dos projetos Rede Susterra principalmente, até porque este referencial de facto está completamente alinhado com os princípios e com os objetivos do projeto e também ao Campo do Vasco, porque achámos que fazia todo sentido
dadas as características da sua exploração. Com isto, eu penso, e também foi um bocadinho o feedback que tivemos, que de facto o referencial teve uma boa adesão, mostrou-nos de facto que ele mostra as características das explorações face à sua transição agroecológica. Com este referencial nós podemos, em cada uma das dimensões, perceber quais é que são os pontos mais fracos e os pontos mais fortes e levar-nos eventualmente a trabalhar em conjunto com os agricultores quais as oportunidades de melhorarmos os pontos fortes e de conseguirmos alterar os pontos mais fracos. E é nessa ótica que aqui estamos hoje. Portanto, tentar estudar ou analisar com os agricultores e também com portanto, colegas e pessoas que estão ligadas à transição agroecológica, como é que se poderá proceder ou processar esta transição agroecológica? Segundo a Agroecology Europe, existem 3 níveis de transição. Um primeiro nível que consiste na melhoria da eficiência dos sistemas convencionais. Um segundo nível de transição que consiste na substituição das substâncias de síntese sintéticas por substâncias produtos orgânicos, soluções orgânicas, e o terceiro nível, que é o redesenhar da exploração, no sentido de, suportando-nos nos ecossistemas melhorados, conseguirmos que a exploração viva, entre aspas, portanto, dos serviços de ecossistemas. Portanto, que consiga ser mais resiliente, suportar ou reagir melhor a pragas e doenças infestantes, promover uma melhor gestão de recursos hídricos, melhorar a saúde do solo, isto muito suportado nos ecossistemas. Portanto, isto são os níveis de transição agroecológica que foram pensados. Não quer dizer que seja necessário ser este o percurso. Os níveis de transição têm mais é que ser adaptados a cada exploração, a cada agricultor, aquilo que os agricultores querem ou podem efetivamente fazer. Todos nós sabemos que a agroecologia não é uma solução fácil e uma solução imediata, portanto, é uma solução ou um sistema que demora tempo e, basicamente, o que nos passa é a constituição de sistemas mais resilientes para o futuro. E pronto, portanto, nós acreditamos que o caminho, ou um caminho, será a transição agroecológica, se não mesmo o caminho. Portanto, nós acreditamos, os nossos parceiros também acreditam e, portanto, o que é que nós queremos? Que eles sejam faróis, lighthouse farms, e que consigam incentivar outros agricultores a seguirem estes processos. Muito obrigada. Então, para nós tentarmos aqui quebrar um bocadinho o gelo, eu pedi, e antes de começarmos a trabalhar na nossa segunda parte, que é tentarmos em grupo fazermos aqui uma discussão mais reservada e depois voltamos à sessão plenária para partilharmos algumas ideias, eu gostaria que aleatoriamente começassem a fazer uma breve apresentação, no fundo, de quais são as vossas principais culturas, e já agora, tendo em conta aquilo que a Rosa acabou de fazer em transição agroecológica, uma palavra, um pensamento, um posicionamento que possam ter em relação a esta temática. Tenho uma exploração das aventureiras, vacas de leite, que é a principal atividade.
e fazemos a produção da forragem na totalidade para os nossos animais. A parte ecológica, ligada a animais, é mais complicado, mas não é impossível todo. Sendo intensivo, é um desafio maior. Na parte da produção agrícola, eu penso que há mais de 10 anos que tento procurar promover a sustentabilidade, seja ela da maneira possível, porque isto não se consegue passar de um dia para o outro, nem fazer as coisas de um dia para o outro. Na parte da exploração leiteira, é uma exploração com 40 anos, vem dos meus avós, passou para o meu pai, e não é fácil fazer alterações de raiz ou radicais de um ano para o outro, mas cada coisa que vamos fazendo, vamos pensando um bocadinho mais no futuro, e também é preciso, a nível de leis ambientais, ir alterando e melhorando o dia a dia. Sou Carlos Costa, sou aluno aqui da professora. Vou registrar um bocado o que se vai passar aqui ao longo do projeto Oasis. Vou de encontro ao que o Vasco estava a dizer, acho que a ecologia é uma coisa importante. Já desde que entrei na escola não se fala de outra coisa, e então acho que temos que estar dentro do assunto para sermos bons técnicos. Cristina Rosa, sou também de produção agrícola da Grafer, que é uma organização de produtores sediada em Óbidos, mas cujos sócios têm produção de fruteiras em vários pontos do país, Cova da Beira, Alentejo em Mora, Alentejo Alcácer com os abacates, com a nossa parceria com a Westfália, e depois nos concelhos do Oeste, maçã e GP, maçã de Alcobaça e Vera Rocha do Oeste próprio. Temos neste tipo de projetos, como é o Sustenta, porque é importante para nós esta questão ligada à sustentabilidade e também à agroecologia. Temos algumas certificações também neste âmbito, uma delas é o LIF, que é uma conferencial que começou em Inglaterra, por imposição também de um dos nossos clientes. Temos de fazer certificação LIF, portanto a imposição dos nossos clientes para nós são desafios, que se encararmos como desafios são mais fáceis de implementar e atingir os objetivos. Uma frase que eu gostava de deixar é relacionada com o solo. Portanto, penso que o solo, temos de encarar sempre o solo como a base de qualquer produção agrícola. Sou Cristina Bandeira, venho de Viseu, trabalho na Escola Superior Agrária, não tenho muito a ver com a agricultura, trabalho com mulheres agricultoras, mas na parte das ciências sociais. Embora a agroecologia esteja muito presente na nossa equipa, e portanto estou aqui também para aprender e para ouvir e partilhar um pouco, de certeza mais para aprender. Cristina Marta Costa, sou professora no Politécnico de Viseu, na Escola Agrária, e sou a homónima da Maria do Céu em Viseu. Exato. E com um gosto especial pela agroecologia, que é uma das matérias que ensino, e com algum trabalho feito nesta área, nomeadamente na validação, justamente da avaliação agroecológica, por acaso não há Oasis. Aquilo que eu diria como palavra-chave, comunidade, como disse a semana passada, a parametrização agroecológica acontece quando saímos do agroecossistema e passamos para o nível da comunidade e do sistema. Eu sou daqui de Santarém, da Escola Agrária, proteção das plantas. A minha preocupação aqui é proteger as culturas com o mínimo de intervenção e, enfim, basicamente a agroecologia que está na base destas discussões. E, portanto, faço parte do Redes Susterra e faço parte desta equipa que ali falou. Não é? E eu sou a homónima da Maria do Céu Melisa. E da Cristina. Também estás no Redes Susterra? Também estou no Redes Susterra, também estou a trabalhar sobretudo em proteção, tentando substituir os tais substâncias de síntese que a Rosa falava há bocadinho, tantas outras soluções. Acho que a agroecologia é mesmo
produção de futuro. E eu acho que vou sintetizar em duas coisas, porque ao nível da parcela temos pensado mesmo no solo, e muitos agrónomos olhavam para o solo como uma coisa inerte em que se põe coisas, e essa visão felizmente creio que está a mudar, não é nada inerte, e nós temos que perceber o que é que se passa lá e que influencia, incluindo a proteção dos planos. E de facto nada se faz sem as pessoas. Portanto, concordo em absoluto com a Cristina. Acho que são as duas coisas que nós temos que mudar a visão. É que nada se faz sem as pessoas, nunca com as pessoas. E o solo não é exatamente uma coisa inerte. Luís Madeira, eu sou professor aqui nesta escola também, há pouco tempo, faz agora um ano. Estou ligado às disciplinas que estou a lecionar em Agricultura Geral, Pastagens Florais e Arbenços. Mas a formação também está ligada à parte da proteção das plantas, ligada ao controle biológico da conservação. No entanto, sempre estive muito focado na academia. O motivo da minha participação hoje aqui é mesmo também sentir as pessoas, porque só sentindo, ouvindo as pessoas que realmente trabalham nas explorações é que nós conseguimos entender os problemas e tentar dar resposta a esses problemas. Eu acho que se nós não tivermos aqui nos grupos focais, eu nunca tinha participado em um grupo focal, também é a primeira vez, e também estou aqui para aprender, para depois poder pensar de outra forma. Acho que só ouvindo podemos reestruturar o pensamento para depois ter um foco mais aplicado no campo. Também não é Cristina. Boa tarde, eu sou Cristina, sou Falda, sou professora aqui na escola também na área das geociências, portanto, aulas de solos e de clima. Eu, relativamente aqui, que já ouvi falar muito da questão do solo, é também para mim uma preocupação. A questão do solo não só por ser um suporte vivo, né, para o crescimento das plantas, mas também por ser um recurso que não é renovável à nossa escala. E, portanto, olhando para o solo e vendo os problemas de degradação cada vez mais evidentes dos nossos solos, principalmente dos solos agrícolas, surge aqui esta importância de olharmos para o solo de outra maneira, de tentarmos utilizar práticas que sejam mais amigas, entre aspas, do solo, de forma também a preservar este recurso para as gerações que aí vêm. Portanto, quando falamos em ecologia, em agroecologia, esta parte da sustentabilidade para as gerações futuras também é uma questão extremamente importante e da qual eu sou particularmente sensível. Obrigada. Então, sou o Júlio Bento, sou agrónomo e trabalho na CEPRO, que é uma organização de produtores de cereais dentro do Ribatejo. Os seus principais produtores vai desde a Algarve até a Alfândega, depois temos um núcleo em Coimbra, na Península de Setúbal e também na Covilhã, ou seja, temos uma grande leque de zonas e estamos aqui neste grupo focal, principalmente pela questão do solo, a nível agronómico e também pelas questões que têm a ver com os clientes com que nós trabalhamos, que já vêm ter connosco com estas preocupações e que nos pedem ou tipo de certificações ou garantia de estarmos disponíveis para estas práticas, ou já utilizamos estas práticas e que pode vir a ser um valor acrescentado ou não para esses clientes. Alexandra Bandeira, neste mundo, dentro de uma cultura que é considerada uma má cultura, maléfica pela falta de rotação, pela 30 anos de mesma cultura, pelos consumos, pelos inputs todos associados, etc. E desde há muitos anos, não há muitos anos, mas sou agrónoma, tirei a formação aqui nesta escola já há alguns aninhos e por exigências de clientes cada vez mais, clientes internacionais, houve um cliente aqui há uns 6 anos, 7 anos, começou a falar de um referencial. Me parece ser semelhante aqui a este, que nós este ano vamos ter que o adotar,
que é o FSA, ligado muito à agricultura regenerativa e dentro destas temáticas de solo e da transição agroecológica. Exatamente. Trabalho com a Alexandra no piso, estou numa fábrica de frente da Alexandra, fazemos praticamente a mesma coisa no departamento agrícola. Também me interessa muito esta parte dos solos, principalmente o meu pai também era agricultor, para fazer uma comparação do que era feito há 20 ou 30 anos atrás, o que vai ser feito, o que é que mudou, o resto não. Sou Vanessa Carvalho, trabalho de Alexandre, trabalho com o Felipe, na indústria de transformação de tomate de indústria, e sou aluna desta escola, a terminar o mestrado em Engenharia Agronómica, estou quase a ir ao dia da FURC, mas ainda não foi. Estou aqui também porque recebemos também o convite da Ana Paula e porque, acima de tudo, sou interessada por este tipo de temas e às vezes procuro perceber como é que as minhas ideias assim um bocadinho mais mirabolantes se podem enquadrar neste tipo de tema. Mónica Lopes, da FNOC, Federação Nacional das Organizações de Produtores de Frutas e Hortícolas, somos parceiros do projeto Susterra, uma vertente de transferência de conhecimento para as nossas empresas e capacitação. Uma palavra futuro. Bonita. Futuro. Acho que sim. Vai tudo passar Sou por tempo. José Luz, também sou aluno desta escola. Temos uma exploração, portanto, o projeto que eu pago alunos, que é uma exploração agropecuária, parte agrícola na zona da Bulgã, parte pecuária para Castelo Branco. Estou aqui neste grupo há alguns anos que faço parte de alguns projetos sobre este assunto, sobre este foco. Estou aqui principalmente para aprender e para colaborar com a ciência, para mudar hábitos e para aprender a agroecologia, tentar implementar. É uma palavra que às vezes até parece que vai morder-nos. Não tenhamos medo. E, portanto, estamos aqui essencialmente para isso, para aprender e colaborar. Há uma dificuldade que é aquilo que realmente devemos fazer. E depois, está-se aqui a falar, o Marco com algumas dificuldades, os agricultores uns são bons e os outros nem por isso. Porque há uma questão económica que não pode ser tirada nunca desta equação. Porque é uma atividade económica, portanto, ou é rentável ou não é. Portanto, o agricultor tenta-se sempre, em última instância, tem que se salvar. Senão deixa de ser agricultor. Poderá ser uma solução, para a gente deixar. Temos um problema que é a dimensão e das estruturas. As estruturas mais pequenas têm mais dificuldade por vezes. E há o sequeiro e há o regadío. No sequeiro eu tenho bovinos de carne em extensivo e acho que sou mais ou menos cumpridor da água. Parece que seria mais ou menos passivo. Já na Bulgana, sou a mesma pessoa, tenho as mesmas ideias, mas já tenho muito mais dificuldades na implementação destas coisas. Sou técnica da Juliana Pintos, que é uma empresa de distribuição na zona da Alcobaça, e nós entramos neste projeto da Rede Susterra, que consideramos que a agroecologia é o futuro, não só por imposição de cliente, mas também por causa das ferramentas que vão sair, e então temos que arranjar aqui uns substitutos para continuarmos a ter dimensões com unidade. Eu sou o Rafael Carvalho, pertenço ao CORPO, sou biólogo e técnico aqui no Susterra. Na realidade, é quem desenhou os diversos planos para as explorações que integram o Rede Susterra, portanto, e que desafiou os parceiros a implementá-las.
fáceis, aparentemente, mas poderiam estar mais arrumados. Ok. Nós tínhamos agricultor, há umas perguntas mais claras do que outras, claro, mais fáceis. O feedback é que, de facto, o questionário é extenso. Sim, a extensão do questionário. Mas não é difícil. Algumas das perguntas, em particular das questões sociopolíticas, difíceis. São respostas difíceis. Dificilmente o agricultor, ou pode acontecer, não é dificilmente, em algumas circunstâncias o agricultor é capaz de responder aquilo que lhe parece correto e não aquilo que é. Exato. E algumas delas têm que ser colocadas de maneira a não deixar o agricultor constrangido, porque algumas perguntas não podem ser constrangedoras. Algumas o agricultor tem dificuldade em responder porque não tem presente naquele momento qual é a percentagem de alimentos que os agricultores levam para as suas famílias. Acho que o agricultor dificilmente tem resposta para este tipo de perguntas. Depois em algumas delas, a pergunta eu vou fazer um exemplo caricato que não tem mais a pergunta, está preocupado com o ambiente? O agricultor vai dizer que sim. Claro, algumas perguntas são deste tipo, claramente o agricultor vai dizer que sim, porque parece vai dizer que sim, e ele até acha que sim, provavelmente. Portanto, não parece que sejam maneiras de perguntar. E a terceira questão, algumas perguntas são constrangedoras porque o agricultor, por exemplo, quando há uma pergunta que perguntam porque é que o agricultor decidiu contratar pessoas desfavorecidas, ou pessoas ou alguma coisa assim. Isso pode ser uma pergunta que deixa o agricultor desconfortável ou não. Os agricultores são muito diferentes, as ferramentas têm que servir para qualquer tipo de agricultor. E também chegar à conclusão que as perguntas são fáceis de responder, embora algumas não tenham aplicabilidade para certas explorações, e aqui uma questão sobre a diversificação da atividade, nomeadamente na parte dos pomares, depois se a pessoa poderia fazer alguma coisa com a fruta que não era calibrada, certo? A necessidade de abrir uma nova atividade, é possível, por exemplo, no caso no seu caso, abrir uma queijaria com o leite que não vende, não é inviável, é preciso um licenciamento do turismo. Ok, dificuldade da diversificação da atividade. Portanto, a outra questão era, portanto, este diferencial ajuda ou não a identificar pontos de melhoria que não tinham assim sido considerados anteriormente. Sim, ajuda. Aliás, a ajuda que o José nos deu relativamente a isto é que, ao responder, tu estás logo a identificar aquilo que é mais agroecológico ou menos agroecológico. Sim, também melhorias na abordagem agroflorestal, em infraestruturas ecológicas, em estruturas rifas, estruturas ecológicas. Sim. E depois, houve aqui quem também disse ser necessário incorporar a tecnologia na agroecologia e que faltavam questões que permitissem aferir. A outra questão, relativamente à relevância e aplicabilidade do referencial, é se sentem que a aplicação do referencial trouxe mudanças concretas. Portanto, esta pergunta é muito ligada ao que estava anteriormente. Momentos de reflexão, Mónica, permitiu trazer momentos de reflexão. Portanto, se os consumidores e os mercados valorizam ou não as práticas agroecológicas? Sim, mas nós achamos que era ainda um nicho muito pequenino. Sim, mas depende do esclarecimento de todos os stakeholders do mercado, sejam eles os intermediários e até o consumidor final. Achamos que é ainda um nicho muito pequenino. Todavia, há alguns bons exemplos nisto, nomeadamente a Cristina referiu aqui o plano de sustentabilidade do vinho do Alentejo. Pronto, onde há de facto aqui um mercado que viu a coisa melhorar. A primeira coisa que me aparece aqui é não, mas depois que de facto depois não foi por aí que nós discutimos, obviamente. Mas a primeira coisa foi não. A primeira palavra que eu tenho aqui que a Elizabeth escreveu foi não. Mas depois temos alguns exemplos, de facto, os mercados são populados pelos consumidores, os consumidores também educam, mas também educam os consumidores, portanto, por um lado os mercados são populados, mas também têm uma influência dos consumidores. Portanto, em termos globais, eu acho que nós estamos muito alinhados com a resposta aqui assim do grupo A. É diferencial. Exatamente, mas ainda é um nicho. E depois houve alguns exemplos que estão aqui
Sim, o IDO e pronto, de facto, os mercados já são muito sensíveis a estas temáticas. Achamos que os mercados sim, mas que os consumidores ainda não. Eu acho que a distribuição faz campanha, tem uma velocidade para quem conquistar o mercado junto ao cliente, que depois a produção tem dificuldades em acompanhar. E isso, por vezes, estamos aqui a dizer, não, realmente não tem. Por vezes para eles tem. Para o cliente parece que há aqui uma onda, que há uns anos com o biológico, hoje já está lá, as prateleiras funcionam com produto, mas deixou-se de ser daquela publicidade que eles A próxima questão é, e aqui é sim ou não, o referencial pode ser uma ferramenta útil? Sim. Nós respondemos que sim. Sim. Podem fundamentar. Não, mas a princípio é uma segunda pergunta. E a segunda pergunta diz é como avaliar essa utilidade. Ok. Como é que nós avaliamos? Quanto mais não seja por fazer pensar. Ok. Eu vou também à reflexão. Não. Se estamos a fazer uma avaliação, e se ao estarmos a responder, pensamos, não faço isto, mas se calhar até... Mas depois como é que fazemos isso? Como é que medes isso? Como é que medes? Pensaste, ok. Não, implementamos. Sim, pelo facto de também de ser bastante visual e também haver uma, e também é bem importante pela necessidade de haver uma reflexão na entrega para discutir os resultados com os produtores, com as pessoas da categoria, novamente esse período de reflexão nesta parte. Sim, há pouco aqui no nosso grupo já falei um bocadinho disso, que o problema desta transição, ou destas medidas para a transição, tem a ver muito com a ideia de já por 5 para todos os setores, para todas as condições, para todo o sistema. Exatamente. Que na realidade não é, porque os contextos são completamente diferentes, o tipo de agricultura é completamente diferente, e como há pouco muito falou e bem, para fazer esta avaliação de dolagens convém comparar coisas que são iguais, mas que não sejam o mesmo tipo de agricultura ou a mesma cultura. Exatamente. Porque senão estamos a enviesar demasiado as coisas e torná-las irreais. No caso do Redes Terra, o que tentámos fazer foi exatamente centralizar um pouco mais a questão da ecologia funcional e falando do grupo dos polinizadores, como estávamos a falar, é uma experiência que trazia do Polimax, que percebemos que as culturas, ou os polinizadores, falando em polinizadores, mas são polinizadores diferentes para cada cultura, quando falamos em polinizadores, de qual a cultura estamos a falar. E, por exemplo, temos 4 ou 5 espécies principais para uma cultura, mas essas 4 ou 5 espécies não vão ser as principais para uma outra cultura. E, dessa forma, só por aí, já temos duas coisas completamente diferentes. No Redes Terra tentámos fazer exatamente isso, mais polarizado, que traz outro tipo de problemas, que no caso do Oasis, de forma mais generalizada, pode cair, digamos assim. De qualquer das formas, esses indicadores, quer dizer, no caso, subestimar, exatamente, a situação. Exatamente. A situação agroecológica pode ficar subestimada. Pode ficar, exatamente. No Redes Terra, como um dos objetivos é conseguirmos afinar algum destes indicadores, pensámos, agarramos a todas estas informações referenciais, o Oasis, outros, o Altieri, por exemplo, também, e outros, para tentar afinar aos 15 campos, 14, 15 campos que temos, e na verdade generalizar os 14, 15 campos que temos é difícil, mesmo só agarrando um grupo de macieiras é extremamente difícil, porque a realidade, o contexto é completamente diferente, as dimensões dos pomares são completamente diferentes, tudo isso traz particularidades em termos da ecologia funcional, que é isso que traz aqui o principal objetivo da agroecologia, é que tudo, em
termos de biologia funcione como suporte a tudo o resto, à viabilidade económica, à viabilidade alimentar. Por isso, é difícil haver uma chapa assim que seja transversal a todos os pontos. E essa realidade do Polimax trouxe um conforto de abordagem para aqui, para o Rede Susterra, e esperamos depois ao fim do Rede Susterra temos aqui outros indicadores, ou termos alguns destes indicadores mais afinados que permitam afinar também o OASE e outros, principalmente para ajudar na tomada de decisão, que é isso que quer o produtor, quer os técnicos que dão apoio, querem e precisam todos os dias. Por isso, o Rede Susterra, acho que é isso mais um contributo. Considera que a aplicação do referencial pode trazer vantagens competitivas em termos de mercado? Eu acho que já tínhamos respondido mais ou menos a isto. Mas elas são ligadas, exatamente. Pois, é que eu posso dizer que se os mercados valorizarem, sim. Exato. Não existência. Se os mercados valorizarem, sim. Eu acho que é uma resposta única e consensual. A última é que barreiras existem nesta transição. Que barreiras é que identificariam em termos de transição agroecológica? Falta de conhecimento. Pois, olha, e é o primeiro, falta de conhecimento. Mas aquilo falta de conhecimento foi um bocadinho todos os níveis, não é? Sim, aqui também. Os cigarmakers, a sociedade industrial, os intermediários, essa coisa toda. A academia. Não fala. Sim, a academia. Exatamente. Depois uma outra que foi aqui elencada foi a perda da área produtiva para algumas destas medidas. Pode trazer alguns problemas, sobretudo nas explorações mais pequenas. E basicamente aquilo que nós chegamos à conclusão que tudo isto tem que ser uma troca de experiências em cooperação. Da minha parte, eu acho que demos em relação a este referencial apenas o pontapé de saída e isto tem muita discussão a fazer. A transição agroecológica. A transição agroecológica. O nosso objetivo não é o referencial, é a transição agroecológica. O objetivo não é o referencial. Por mim, estão dispensados e eu agradeço a vossa disponibilidade de participar nesta dinâmica. Agora temos que participar de outros coisas.